Esse é mais um vídeo da série Por que os salários ainda atrasam no futebol brasileiro. Tudo bem? Nós já tratamos de vários assuntos aqui. Desde o fim do passe, enfim, todos aí que vocês vão ver. E hoje a gente vai falar da atuação e da participação dos políticos. Qual é a razão, qual é a importância deles nesse sistema? Você acha que não? Então vamos lá, vamos começar mostrando a participação dos políticos desde quando o Lula assumiu a presidência, né? Você vai ver aí, quando nós falamos em fim do passe, que é para dar uma outra cara para a organização no futebol do Brasil e resgatar a importância do ser humano, né? Porque aquela escravidão do passe que gerava tudo aquilo que você já viu no vídeo, quando a gente conseguiu fazer com que aquilo mudasse e veio um governo trabalhista, nós imaginávamos que nós teríamos o apoio para continuar melhorando, para continuar evoluindo. Lê do engano. Fomos totalmente enganados naquela atuação. Por quê? Porque o Lula, como um torcedor apaixonado, começou a permitir que os presidentes de clubes tivessem muito mais espaço. Não que não era para ter, lógico que era para ter, só que ele nos alijou do debate político. E ouvindo só os presidentes e diretores de clubes, ele começou a achar que o movimento seria não de crescimento e de organização do futebol, mas de supressão de direitos dos atletas, para tirar ainda mais os direitos dos atletas, para dar mais comodidade para a irresponsabilidade. Pois bem, quer um exemplo? No governo Lula, quando nós tratamos aqui das ações diretas de inconstitucionalidade, nós falamos do artigo 31 da Lei 9615, da Lei Pelé, que é aquela que permite 3 meses, infelizmente, permite 3 meses que o clube atrase seus salários, diferentemente do restante dos trabalhadores do nosso país. No governo Lula, além dos 3 meses de atraso no salário, o próprio governo, através do ministro Agnello Queiroz, esse mesmo que deu um monte de problema aí na administração do estádio Mané Garrincha, ele foi governador de Brasília, esse mesmo, através do Ministério do Esporte, do Agnello, queria introduzir mais um dispositivo na lei que faria com que o jogador, mesmo depois de 3 meses sem ter o seu salário, sem receber o seu salário, o jogador teria que comunicar ao clube. Olha só o absurdo, o jogador comunica o clube e o clube teria 15 dias para poder fazer um pagamento e aí sim o jogador não teria o direito de romper esse contrato que já vinha defasado, já vinha com problemas. Você acha mesmo que isso é papel do governo, de um político? E não é só isso, né? Tem outro político, esse é um político nato que acaba se envolvendo, o apaixonado que acaba se envolvendo com o esporte, porque o esporte dá visibilidade. Mas mais um caso de um político nato que se envolve no esporte, um presidente de clube, depois de conversar bastante e de criarmos uma relação interessante, me confidenciou que um outro ministro do esporte, não Agnello, e o governador do estado sentavam com ele para discutir contratação de clube, para esse clube, né, para o clube de coração deles. Ou seja, vocês acham que esse político ele tem isenção para poder fazer um trabalho que venha trazer benefícios para o esporte? Lógico que não, mas há uma mistura. Esse é o político nato que se envolve com o esporte. Agora tem aqueles políticos que é o contrário, que é o dirigente que vai e consegue se eleger. E se eleger pelo prestígio que ele adquiriu no clube, né? Vamos pegar um exemplo? Eu vou falar o Andrés Sanches. Não, a atuação dele, mesmo evidentemente
trazendo a importância que ele imaginava para o clube de coração, ele nunca influenciou de forma negativa a responsabilidade e organização do esporte. A gente tem que ser sincero em dizer isso. Mas vamos pegar um outro caso, que é o Rogério Marinho. O Rogério Marinho hoje faz parte do Ministério da Justiça, lá com o Paulo Guedes. Foi o mesmo que era o relator, como deputado, relator da mudança da CLT. Rogério Marinho, então, presidente do ABC de Natal, estava tentando um novo projeto de lei para mudar ainda mais o esporte. E eu, naquele momento, como presidente da Federação Nacional, eu fui fazer a defesa e levar as nossas propostas. E uma das nossas propostas, desde lá, era acabar com o artigo 31, de acabar com a possibilidade de que o clube atrasasse 3 meses de salário. Quando eu desci da bancada, o Rogério Marinho me questionou, falou, escuta, sem os 3 meses de possibilidade de atraso, a gente não consegue administrar clube. Né? Então, olha só, eu disse para ele, o problema é seu. Né? Eu não sou dirigente de clube, eu estou aqui fazendo o papel, defendendo não só a minha categoria, mas defendendo o futebol. Ou seja, o posicionamento do Rogério Marinho é o posicionamento de outros tantos. Já passaram pela Câmara dos Deputados e até alguns políticos, alguns ministros. Passaram o Eurico Miranda, todo mundo conhece, o Bivar, que foi presidente do esporte e hoje, inclusive, é presidente do PSL. Um outro exemplo, que é, o que a CBF faz? Ela leva os políticos e os nomeia como diretor. Né? Então, teve Vicente Cândido, teve o outro menino, o Aro, do PHS, que foi exatamente o PHS que entrou com ação direta de inconstitucionalidade para fazer com que os clubes não cumprissem a contrapartida na responsabilidade de pagar salários, lembra? Quando eu falei das ações lá atrás. Então, essa é a cara. E indo um pouquinho mais longe, como é que eles se envolvem? Se vocês lembram do Trem da Alegria, quando o Ricardo Teixeira, em 94, fretou um avião e levou um monte de político, inclusive não só político, alguns juízes e desembargadores e ministros do Poder Judiciário. Então, como essas pessoas têm isenção para poder trazer para o nosso futebol uma outra cara, uma outra imposição para que a organização e a gestão sejam benéficas para todo mundo, diferentemente do que acontece na Europa boa, né? Na Alemanha, na Inglaterra. Aliás, na Inglaterra, se você for buscar um pouquinho mais lá atrás, nos anos 90, a Inglaterra estava praticamente falida em termos de futebol. A Margaret Thatcher pôs a mão de ferro, né? Como ela era conhecida, a dama de ferro, ela pôs a mão e não quis saber. A Inglaterra hoje deu toda essa reviravolta e hoje é o campeonato mais forte do mundo. Então, assim, a participação dos políticos ela é importante, sim, e ela seria mais importante ainda se tivesse uma outra visão, uma visão de buscar o melhor para a categoria, para os clubes e para o futebol. Mas, infelizmente, não é isso que acontece e as influências e as intromissões elas são sempre maléficas para todo mundo. É por essas e outras que os salários do Brasil continuam atrasando.